A idade mínima para realizar cirurgias de redução de estômago na rede pública vai cair dos 18 para os 16 anos a partir do ano que vem. A cirurgia bariátrica diminui o tamanho do estômago e leva à perda de peso. Segundo o Ministério da Saúde, o procedimento poderá diminuir o número de casos de hipertensão e diabetes. Entre adultos, a frequência da cirurgia no SUS cresceu 43% entre 2009 e 2011. Números do IBGE indicam que entre 2008 e 2009, 21,7% dos jovens entre 10 e 19 anos estavam acima do peso. Justiça Federal não permite retirar invasores de Belo Monte, no Pará, e manda a FUNAI negociar retirada pacífica dos índios. O pedido de expulsão foi feito pela Norte Energia, responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Há 3 dias, índios, pescadores e ambientalistas ocupam canteiro de obras da usina, paralisando parte dos trabalhos. Os manifestantes reclamam do descumprimento de contrapartidas por parte da empresa e afirmam que estão sendo prejudicados pelas intervenções realizadas no Rio Xingu. A usina deve ser concluída em 2019. No começo da noite dessa quinta-feira, um homem entrou armado dentro da Estação da Luz, da linha 1 azul do metrô em São Paulo, efetuou disparos e em seguida fugiu pelo túnel. O incidente causou pânico entre os passageiros. A circulação de trens na Estação da Luz e também nas estações São Bento, Tiradentes e Armênia chegou a ser interrompida. Segundo a companhia do metrô, o funcionamento em toda a linha foi restabelecido por volta das 19 horas. O autor dos disparos conseguiu escapar e ninguém ficou ferido. Olha, eu gostaria de propor aqui que a gente falasse do primeiro assunto sobre a cirurgia bariátrica, que é é ótimo para resolver problemas de obesidade mórbida e tudo mais. Só que, assim, acho que a sociedade precisa aprender a se alimentar direito. Quer dizer, e a escola, não adianta. A escola, nós aqui, a televisão, a gente tem, acho que, o dever de ter esse serviço público para as crianças aprenderem a comer melhor, porque é muita porcaria que se consome. Vocês concordam com isso? Acho que a gente cai de novo no mesmo assunto que a gente estava discutindo quando a gente falou sobre economizar para o futuro, né, para tentar conter essa febre absurda de consumismo. Então, é muita pressão sobre as crianças, sobre os pais, né, para comer, e para comer ganhando um brinquedinho quando você come, para colecionar tudo quanto é brinquedinho. Então, eu acho que tem a ver com isso também, né? Essa pressão da publicidade, a facilidade que os pais têm também de comprar porcaria e deixar para as crianças comerem, porque elas né, ficam... É sempre aquela coisa de ter sempre um danoninho na boca da criança para facilitar a vida de todo mundo, né? Na Inglaterra, por exemplo, a escola pública tem aula de culinária. Por que a gente aqui não tem? Que é uma maneira de você, de alguma forma, proteger a criança com informação, com um jeito legal de se alimentar, porque outro dia eu estava parada num sinal, num farol, aqui em São Paulo, e aí fiquei olhando as pessoas passarem assim. É incrível como tem pouca gente magra. Assim, todo mundo, a grande maioria, pelo menos ali onde eu estava, tinha assim, você via que tinha um sobrepeso, sabe? Então, nos Estados Unidos, a gente sabe que isso já é uma questão de saúde pública. Uma epidemia, né? É uma epidemia e que esse vai ser um grande problema, porque com a obesidade vem outras doenças. Eu acho que, assim, de um lado, a gente tem mesmo o fator da overoferta, né? Tem muita oferta, então tem muito doce, tem muito sorvete, tudo é muito bonito, a propaganda é muito bonita, os pais querem alimentar seus filhos com as coisinhas. Por um lado, o problema da alimentação, de escolher o que comer, mais saudável ou não. Mas, por outro lado, comer também é o resultado de vários fenômenos psicológicos, né? A ansiedade. Então, se eu controlar a minha ansiedade, por mais que o sorvete seja bonito, eu vou comer uma parte dele, um terço, a metade. Então, a ansiedade, a frustração, a insatisfação, a perda dos afetos das maneiras mais grotescas e grosseiras. Quer dizer, toda essa insatisfação gera essa compulsão, né, a comer, a fumar,
tomar remédios, a se drogar, quer dizer, são fenômenos dessa sociedade atual, e que a gente fala da comida. Então, a comida é um detalhe disso. Então, talvez o aspecto de vamos cuidar, sim, das crianças para que elas se alimentem melhor, de forma mais saudável, e vamos cuidar das pessoas para que elas sejam menos insatisfeitas e possam viver de forma mais satisfatória e não ter que recorrer à comida para preencher certos espaços. Então, acho que são dois fatores. São os que sofrem mais, eu diria, porque a gente já falou aqui no Jornal da Cultura e mostrou que nos bairros, nas regiões mais pobres das cidades, é onde tem mais porcariada vendendo. E mais frustração, né? Mais frustração. Eu não consumo, eu sou infeliz, eu não tenho as coisas que os outros têm, eu não tenho um destino, um caminho, um futuro. Então, se abre a geladeira e come um frango. Comida é satisfação rápida. É tudo que vem pela boca, essa adição que está relacionada desde do bebê, quando estava no peito da mãe, e ali se satisfazia, ele tinha satisfação total. O frango não até é saudável, Maristela, porque tanta porcaria pior que frango. É muito mais grave. E a coisa do operar também, isso a gente vai ver, uma coisa que a gente vai observar no futuro, né? Hoje se faz, há 10 anos se vem fazendo com sucesso, mas o que vai acontecer com essas pessoas, a gente vai ver daqui 20, 30 anos, né? Como é que elas resolveram a parte da cabeça, do emocional? Porque o estômago não ingere mais, mas e o desejo, a vontade? Que a comida dá a satisfação. A serviço de alguma coisa. Pela primeira vez, um item do julgamento do mensalão pode ter todos os réus absolvidos. O Supremo discute se os acusados podem ser condenados por lavagem de dinheiro. O julgamento do item lavagem de dinheiro começou com o voto do ministro relator. Joaquim Barbosa condenou 3 acusados e absolveu outros 3. Em seguida, o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição completa. Não restou comprovada, a meu ver, que os réus tivessem ciência dos crimes antecedentes praticados contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública. O voto levantou uma discussão no plenário. Se não havia conhecimento prévio de que os valores recebidos tinham origem ilícita, como condenar por lavagem de dinheiro? A meu ver, os fatos, tais como expostos pelo relator e também pelo revisor, não são típicos sob o ângulo da lavagem do dinheiro. Para o ministro Marco Aurélio Mello, o recebimento do dinheiro poderia ser crime de corrupção passiva, mas isso não está em julgamento. O ministro Joaquim Barbosa tentou convencer os colegas, mas foi voto vencido. Essas pessoas não receberam dinheiro pela via bancária do PT nacional para os PTs regionais. Receberam de maneira oculta, dissimulada, da mesma forma que nós já vimos em outros itens. É preciso que quem lava tenha ciência de que está lavando, é claro. Há uma suposição do relator de que ele deveria saber, mas não há prova disso. Não há prova. Não podemos condenar com base em suposições ou em deduções. Toda vez que se exagera na busca da aplicação da lei, essa lei tende a ficar até mesmo desmoralizada pelo barateamento. 7 ministros votaram hoje e já absolveram Anita Leocádia, que era funcionária do ex-deputado Paulo Rocha, José Luiz Alves, que era chefe de gabinete de Anderson Adalto, e o ex-deputado federal, professor Luizinho. Os outros acusados dependem de apenas mais um voto para serem absolvidos. São os ex-deputados federais Paulo Rocha e João Magno, os 2 do Partido dos Trabalhadores, e o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto. Ficaram para segunda-feira os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Aires Brito. Maristela, primeiro, quer falar sobre esse dia do Supremo? Esse era um aspecto difícil mesmo. Então, se a gente viu uma certa... um certo consenso, né? Ainda que com algum outro voto, Toffoli, Lewandowski em outro sentido, mas havia sempre um consenso dos demais 9 ministros no mesmo sentido, 8, 9 ministros. Agora entrou num campo difícil, porque 2 são as metodologias que podem ser empregadas na elaboração dos votos dos ministros. Examinar a lei, como disse o ministro, exatamente o que diz a lei, e exatamente o que diz a lei para caracterizar a lavagem de dinheiro não se enquadra aí. Então,
não se enquadra a lavagem de dinheiro. Mas uma interpretação da lei, ou até como eu disse, uma ampliação do conceito de lavagem de dinheiro, abrigaria muito bem isso que aconteceu no mensalão. Então, ou se vai exatamente como diz a lei, então eles estariam absolvidos, porque eles não fizeram exatamente o que diz a lei, mas aumentando, interpretando a lei, até com fatos novos, e esse é um fato novo, se poderia encarar os crimes cometidos no mensalão como lavagem de dinheiro. Porque lavagem de dinheiro é quando você, por exemplo, uma pessoa, ela vende drogas escondida, quer dizer, ninguém sabe, e ela tem lá a sua banquinha na esquina e vende drogas e ganha dinheiro, e ganha muito dinheiro, e abre um salão de beleza, e diz que vive do salão de beleza. Ora, o salão de beleza é deficitário, mas é com esse dinheiro que ela paga os funcionários e mantém uma fachada de licitude. Ele purifica aquele dinheiro sujo. Claro. Ele pega sujo, lava, por isso a gente diz uma lavanderia, ele tem em casa, ele lava e transforma o dinheiro limpinho em dinheiro lícito. Ora, exatamente esse conceito, dito aqui de forma muito grotesca, né? É o que a lei caracteriza, tipifica como prática de lavagem. Que não houve aqui, como disse o Toffoli, como disse o Lewandowski. Mas se ampliar o conceito, não for exatamente esse, mas se entender como pegou o dinheiro num banco, tirou ele de lá, não botou numa atividade lícita, mas sim numa atividade ilícita e gerou a prática de crime, então nós estaríamos diante de um conceito alargado de lavagem de dinheiro. Esse sim era um ponto difícil e me parece que não vai haver condenação, justamente porque a pressão da lei dizendo, olha, eles não fizeram exatamente o que a lei caracteriza como prática de lavagem de dinheiro. Entendi. Obrigada pela explicação. Primeira pesquisa do Ibope para o segundo turno em São Paulo mostra o candidato do PT, Fernando Haddad, na frente. Fernando Haddad, do PT, aparece com 48% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, tem 37%. Brancos e nulos somam 9% e não sabem em quem votar 6%. Considerando apenas os votos válidos, Haddad tem 56% e Serra 44%. O Ibope ouviu 1.204 pessoas na cidade de São Paulo entre terça-feira e hoje. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A seguir, escritor chinês ganha o Nobel de Literatura. E mais, nova medida facilita o preenchimento de cotas raciais nas universidades.